Continue mandando sua pergunta para o Twitter, @ClaudiaTenório, @RedeVida ou vidamelhor, @redevida.com.br, porque eu já chamo agora doutora Cristine Lengler. Por favor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E vamos sentar aqui para a gente bater um papinho sobre gastrite. Antes da gente perguntar e conversar com o pessoal que está em casa, deixa eu apresentar para vocês a doutora que é médica, gastroenterologista do Hospital e Maternidade São Luís. Ela realmente é uma especialista no assunto. Doutora Cristine, explica pra gente o que é a gastrite, como é que ela começa? Bom, a gastrite, na verdade, é um termo, né, um nome dado a várias situações, situações médicas que têm em comum, na verdade, a inflamação da camada que reveste o estômago por dentro, a mucosa do estômago, tá? Então, na verdade, é um nome dado para várias situações médicas e ela pode ser causada por várias coisas. A causa mais comum das gastrites, hoje em dia a gente sabe que 95% das gastrites são causadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, tá? 95%. E às vezes a pessoa fala assim, tô com uma gastrite, acho que é nervoso. Então... Essa história de gastrite nervosa não existe. É mesmo? É verdade. O que existe, na verdade, existe uma grande confusão. As pessoas confundem muito sintoma de gastrite com sintoma de refluxo gastroesofágico, que é uma coisa que tem muita associação com a parte emocional. E também existe uma grande confusão, popularmente falando, com gastrite, com a dispepsia não funcional, que na verdade são sintomas do tubo digestivo que estão associados com a parte emocional, mas que na verdade não são causadas pela doença gastrite ou por uma inflamação do estômago, né? Então, se 95% é causado por uma bactéria, 95% é tratado com medicação e antibiótico, é isso? Exatamente. Olha que interessante. Então, na verdade, a grande maioria das gastrites são tratáveis. O que existe são pessoas que têm uma série de sintomas que podem ser crônicos ou ocorrerem com uma grande frequência ao longo das suas vidas, que podem ter associação ou não com períodos emocionais, com períodos de maior situação emocional, mas que, na verdade, não são causados diretamente por inflamação no estômago, ou seja, por gastrite. Né? E a gastrite, ela pode evoluir para uma úlcera ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ela até pode evoluir para úlcera, até porque a gente sabe que, de novo, a grande maioria das úlceras são causadas pela mesma bactéria, o Helicobacter pylori. Tá? Então, assim, eu acho que é importante saber que as outras causas, além do Helicobacter, tem outras causas importantes e que eu acho que todo mundo tem que saber. É o uso de medicamentos anti-inflamatórios. E aí entram as aspirinas, ibuprofeno, naproxeno e os anti-inflamatórios não hormonais, que muitas gente usam para dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas. Se compra sem receita médica e muita gente usa com muita frequência. Elas são causadoras de gastrite e são causadoras de lesão ulceradas também. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente suspende esse tipo de medicação, a gastrite pode passar ou não? Provocou a gastrite pelo uso excessivo desses medicamentos, a gastrite está ali instalada? Em geral, aí você tem que tratar ela com medicamentos para ela melhorar. Tá? Uma outra causa comum de gastrite é o uso abusivo de álcool. Então, o uso regular ou em quantidade maior do que devida de bebida alcoólica também pode levar e provocar o aparecimento de gastrite. E eu já ouvi falar que, inclusive, as pessoas acham que quando estão tomando antibiótico não pode beber nada de álcool, mas muitas vezes usam um anti-inflamatório e tomam alguma quantidade de álcool. E isso pode afetar a região do estômago também, né? Pode, mas não, na verdade, a questão do antibiótico com álcool não é do nem anti-inflamatório, mas na verdade. Mesma coisa, na verdade, não é nem pela interação necessariamente na mucosa do estômago, né? É mais por uma questão de combinação das duas substâncias no sangue, que se preocupa. Em relação ao estômago, claro, se você for associando... E qual é a questão do álcool e do anti-inflamatório? É que eles, na verdade, eles diminuem... O estômago ele tem uma barreira protetora, que é tipo um muco, que protege as células que forram a parte interna do estômago da ação do ácido sobre elas, que é o ácido que faz a digestão da alimentação. Então, se você ingere em grande quantidade alimentos ou medicamentos
que diminuem essa camada protetora, as células do estômago ficam mais expostas à ação do ácido. E aí você pode ter a instalação da gastrite. Então, claro, se você bebe muita quantidade de álcool e ainda usa anti-inflamatório, você fica realmente mais exposto, tem mais risco de fazer uma gastrite, é verdade. Perfeito. Bom, o Thiago está lá na nossa central de jornalismo, tem pergunta dos internautas. Vamos abrir então a câmera para o Thiago. Thiago, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, o Twitter aqui, as perguntas da internet estão bombando, um monte de perguntas. Só queria pedir para o pessoal de casa não esquecer de colocar o nome da cidade, do estado de onde estão enviando as perguntas, ok? Eu já vou começar com duas perguntas em uma que elas se referem à alimentação. A Ana Paula de São Paulo e a Vera Souza, elas querem saber se existe alguma comida que pode ajudar a aumentar a gastrite, piorar o quadro da gastrite, e se tem alguma que pode ajudar a melhorar essa doença. Não existe nenhuma evidência científica de qualquer alimento que melhore a gastrite, tá? Assim como não tem nenhuma evidência científica de alimento que provoque gastrite. O que a gente tem são alguns alimentos, eles retardam o esvaziamento do estômago. Então, se a pessoa tem uma gastrite, eles podem, de alguma maneira, talvez aumentar o sintoma, mas eles não causam a gastrite. Tem que ter a gastrite lá por algum outro motivo, tá? Então, em geral, por exemplo, os alimentos muito gordurosos, as frituras, eles dificultam um pouco, eles são alimentos de maior... É mais difícil fazer a digestão desses alimentos. Então, se a pessoa tem uma gastrite ou tem uma úlcera por qualquer outro motivo e ela tem uma alimentação rica em gordura, em fritura, fica mais difícil a digestão. Então, a probabilidade dela ter um sintoma dessa gastrite é maior. A mesma coisa se ela tiver uma alimentação com um alto teor de bebida alcoólica, se ela ingerir refeição muito volumosa, né? Então, também dificulta a alimentação. Se ela tem uma refeição com uma quantidade pequena de alimento, a refeição é mais fácil de ser feita. Se ela tem uma refeição muito copiosa, a refeição fica mais difícil. Se você já tem um estômago que está fragilizado pela presença de um processo inflamatório, a probabilidade de você ter sintoma dessa inflamação é muito maior. Agora, tem alguma coisa assim, a pessoa está naquele auge da dor e tem alguma coisa que ela possa comer mais levinho e que possa... Alimento específico que melhore o sintoma, não. Aí sim tem os medicamentos. Ok. Tem mais pergunta, né, Thiago? Cláudia, tem uma pergunta aqui da Natália, ela é de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, e ela diz o seguinte: tenho 24 anos e tenho gastrite desde os 15. E ela está falando também que ultimamente, nos últimos dias, essa dor tem aumentado muito, ela tem tido ânsia de vômito e até vomitado sangue. Ela quer saber o que pode ser isso. Bom, a primeira coisa, ela precisa ir no médico. Tem que procurar rápido, né? Exatamente. Ela realmente deve ter uma gastrite, ela deve ter uma inflamação instalada, ela deve ter lesão na mucosa que está sangrando, ela precisa ser tratada com medicamento. A medicação, ela cicatriza a mucosa. Assim, essa questão, eu tenho gastrite há anos. Existe uma gastrite não tratada, né? O que acontece é que a pessoa não trata a gastrite adequadamente. O que geralmente a pessoa tem há anos e que as pessoas popularmente chamam de gastrite é o que o médico chama de dispepsia não ulcerosa. São pessoas que tendem a ter uma ação por questões... Algumas pessoas têm um efeito do estresse emocional no tubo digestivo e, de alguma maneira, tem alguns sintomas que é o que a gente chama de uma digestão um pouco mais lenta, alguns sintomas digestivos que podem estar associados a alguns tipos de alimentos. E aí entram alimentos muito gordurosos, às vezes alimentos muito ácidos, cafeína, bebida alcoólica, que são alimentos que desencadeiam uma alimentação um pouco mais lenta, aí dá um pouquinho de náusea, pode dar vômito, pode dar sensação de estômago muito inchado depois que come, pode dar um pouco de dor, mas não é por gastrite propriamente dita. É, na verdade, o que a gente chama de um distúrbio funcional, né? E aí, nos períodos em que a pessoa está um pouco mais estressada, se a pessoa come muito rápido, se ela tem uma alimentação, come muita comida, a comida no mesmo volume, ou come muito líquido junto com a alimentação, ela pode ter uma tendência a ter mais sintoma. Doutora, esse que é diferente de ter inflamação, que aí realmente pode ter até um vômito com sangue, então, que precisa ser tratado com remédio. Isso pode ser mesmo? É um dos sintomas da gastrite? Pode ser uma úlcera também. Isso aí é um dos sintomas que demanda procurar um atendimento imediato. Então é um atendimento, procure um especialista, procurar um pronto-socorro.
gastroenterologista, na verdade. Um pronto-socorro, né? Pronto-socorro. O sangramento é um sintoma que demanda procurar um pronto-socorro. Perfeito. O nosso tempo já está acabando, mas, Thiago, tem mais alguma pergunta aí? Tem sim, Cláudia. Essa pergunta é do Carlos. Ele fala de Tampa Bay, na Flórida. Ele está assistindo o Vida Melhor pela internet. E ele pergunta se o mau hálito pode ter algo a ver com a gastrite. Olha aí, ele tá na Flórida, tá longe, hein? Mau hálito tem a ver com gastrite? Não, o mau hálito em geral está associado. A causa mais comum de mau hálito, na verdade, é o mau condicionamento dos dentes, problemas de gengiva, tá? Em relação ao tubo digestivo, a segunda a causa que pode estar associada a mau hálito é, na verdade, o refluxo gastroesofágico e não a gastrite, né? Boca seca é uma causa de mau hálito. Problema de sinusite crônica é uma causa de mau hálito, mas não a gastrite. Não a gastrite. Mas o refluxo, sim. O problema é que as pessoas às vezes confundem gastrite com refluxo. Ok. Tá. Bom, eu queria ficar horas aqui na nossa consulta, que está muito agradável, mas infelizmente nosso tempo acabou. Doutora Cristine Lengler está à sua disposição. E o site do Hospital São Luís é o www.saoluiz.com.br. Se você precisar entrar em contato, 3514-6000. E olha, o que a gente aprendeu aqui agora é que é necessário procurar um especialista. Doutora Cristine Lengler é gastroenterologista. Tá certo, doutora? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. oportunidade. Mais vezes pra gente conversar mais sobre esse assunto que eu já vi que interessa a todos os nossos telespectadores. Com certeza. Né? Obrigada.